Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa rede TV, em ritmo de hino dos Estados Unidos, hino nacional americano, não é? Porque hoje, 13 anos depois da tragédia que chocou o mundo e continua chocando até hoje, que foi o atentado às Torres Gêmeas no World Trade Center, no dia 11 de setembro de 2001. Aliás, a gente vai mostrar essas cenas que vocês estão vendo agora, foi de um especial que a gente fez em 2002, exatamente o primeiro aniversário do atentado, inclusive com a participação do vidente Rodrigo Tudor, que esteve lá no local e naquela época passou muita coisa do que ele sentia em termos de vibrações. Como está esse local 13 anos depois? A nossa equipe volta lá a Nova York, volta lá ao local onde era o World Trade Center, não é? Com o nosso repórter Nélio Júnior, e mostra como hoje as coisas estão ali, o que aquele local da tragédia, no que aquele local da tragédia foi transformado, na verdade. Você vai ver tudo hoje aqui no nosso programa e com a participação da sensitiva Márcia Fernandes. Hoje ela sim vai falar com a gente, vai contar, né, como essas pessoas que vão passar a habitar esse local agora, porque a Freedom Tower, a nova torre, dessa vez é uma só, já está pronta, já está construída, vai abrigar centenas e centenas de escritórios, são milhares de pessoas que vão voltar a trabalhar nesse local e milhares de pessoas que estão voltando a morar no entorno de onde era o World Trade Center. A vibração tristíssima, pesada, né, vai atingir essas pessoas, tanto quanto quem vai trabalhar lá, como realmente voltar a morar nesse entorno. Então, Márcia Fernandes aqui com a gente. Boa tarde, viu, Márcia? Obrigada pela presença. Jorge Lodero, que também é um estudioso do assunto, aqui conosco, apresentador da Operação de Risco. Boa tarde, viu, Lodero? Boa tarde, Sônia. Obrigada pela presença. O que eu posso falar para vocês é que esse tipo de coisa, de locais de tragédia, da energia que fica, durante quanto tempo fica, tem locais que ficam 100 anos com uma energia pesada e negativa, e a Márcia vai poder explicar isso hoje aqui. No Brasil, nós temos 2 locais, não é, que todo mundo imagina que possa ter energia super pesada, que é o local onde ficava a penitenciária do estado de São Paulo, não é, e que foi implodido e hoje deu lugar que foi a casa de detenção, na verdade, né? A casa de detenção, e que foi implodida e deu lugar a um parque, o Parque da Juventude, foi local da tragédia, foi local de massacre, uma coisa impressionante. E a gente também tem o local onde o avião da TAM acabou se chocando, pegou fogo e todo mundo morreu, como vocês sabem, dentro do avião, e várias pessoas morreram também no prédio contra o qual ele se chocou e nas proximidades. Hoje lá é uma praça linda também. Mas e aí? E a esse local, como é que você se sente? Eu tive no Memorial 11 de setembro, em abril agora, na verdade, quando a Freedom Tower estava praticamente pronta, já tinha estado na época da tragédia, da explosão, quando aquilo virou uma cratera enorme, parecia um fim de mundo, parecia que uma bomba atômica tinha explodido naquele local. Já era tristíssimo, era entrar, botar o pé e já começava a chorar. Dessa vez, quando eu fui em abril agora, é outra coisa, já, né, não te impressiona tanto, porque já tem os carvalhos brancos, já tinha construção, já tinha muita coisa bonita em volta, mas assim, a energia, isso eu posso dizer para vocês, de ter estado lá, é pesada, é uma tristeza, não é, gente? As pessoas entram e não conseguem nem ficar conversando umas com as outras, né, o tempo todo, você fica estático, você fica parado. E tem um local aí, perto de um dos edifícios, porque virou um complexo novamente. Torre é uma só, que é a Freedom Tower, daqui a pouco a gente mostra fotos para ver para vocês, está lindíssima. Mas tem um local e eles preservam muita coisa, né? Quando você entra, tem um bloco total, que é um dos blocos que eram da construção de uma das antigas torres. Eles guardam ali e te mostram direitinho o que é. E em um dos edifícios, ele é construído mantendo um dos andares de subsolo que descia para o metrô que passava no subsolo, ele é mantido inteirinho, com toda aquela poeira, com todos os degraus, com o que restou, porque ali foi um andar que acabou se mantendo através das escadas, e aquilo está intocado do jeitinho que ficou depois da tragédia. Então é entrar e você começa a transportar para 2001 e imaginar tudo aquilo que aconteceu, e você fica mudo, né? É muito, muito complicado
complicado mesmo lidar com tudo isso ali de corpo presente. E mesmo vendo as imagens, você também continua, claro, tentando ainda imaginar a dimensão dessa tragédia e as mudanças que tudo isso, que esse atentado trouxe para o mundo, na verdade, né? Uma vez, isso já nos anos 90, que eu tive na Torre Norte, e vejo a da antena caindo, na verdade, né? E aí você fica... E eu me lembro assim, que a gente estava lá na janela para o mundo, como eles chamavam, né? E aí, de uma torre você podia ver a outra e ver as pessoas nessa que tem antena, inclusive, que era super visitado, o vento era uma coisa incrível. Todo mundo gritava, dava risada, porque se você não se segurasse em dia de vento, parecia que ele ia te levar junto. E eu lembro que eu estava na torre de cá, olhando para aquela algazarra do pessoal no terraço da torre de lá, né? E aquela juventude toda, aquele pessoal todo, aquela festa toda, uma paisagem maravilhosa. E de repente, quando você vê tudo isso desmoronando, gente, é um choque muito grande, na verdade. Quando você vê as imagens, e eu lembro daquele dia em que estava todo mundo tão feliz lá em cima, turistas, né? Todo mundo passeando, se divertindo, curtindo a paisagem, e você vê que tudo isso não existe mais, é muito chocante, porque você imagina o que se perdeu de vidas aí dentro, foram mais de 3 mil pessoas. Mas olha, gente, morre mais ainda, né? Nas guerras, a gente sabe, aqui a gente perde isso, 56 mil por ano, para vocês terem uma ideia de brasileiros que morrem. Mas o simbolismo disso é muito forte também. 3 mil vidas se foram, não é? A guerra do Iraque também, a gente está vendo todos os conflitos que existem aí, mas na verdade o simbolismo disso, que a maior potência do mundo estava absolutamente vulnerável, também fez com que o choque se tornasse ainda maior. Vocês estão vendo as imagens do Rodrigo Tudor, que inclusive tinha feito no nosso programa em 2000, no ano 2000, a previsão de que aconteceria uma coisa parecida, né? Naquela época ele falava da fumaça preta, de um choque de avião contra um edifício, ele via a fumaça preta e depois ele via peças douradas no meio dos escombros. E quando se começou a fazer o rescaldo do World Trade Center, das torres, o que se encontrou lá embaixo era exatamente muito parecido com o que ele descreveu, porque era parte de um dos shoppings que havia lá também, e isso na época também ganhou manchetes aí de jornais. Enfim, são muitas as recordações, isso não vai passar nunca, é uma cicatriz na história do mundo, com toda certeza, e no coração do povo americano. Daqui a pouco a Márcia, né, Fernandes falando aqui com a gente, contando tudo, e o Jorge Lodelo também falando das impressões dele a respeito. Mas fora isso, tem muitos outros casos. Tem um caso que você vai ficar mais arrepiado de saber. A Márcia, aliás, estava me dizendo que teve lá 2 dias antes do atentado que você veio embora de Nova York. Eu vim embora 2 dias antes. Meu marido na época trabalhava lá, fui para trabalhar e fui para encontrá-lo. Eu sinceramente não senti nada, não, mas eu tive uma angústia pessoal. Eu achei que era comigo e vim embora 2 dias antes do atentado. Eu confesso para você que foi muito difícil, porque ele estava lá, né? Meu companheiro estava lá. Então, eu fiquei assim, eu sabia de tudo o tempo inteiro, e a angústia é muito grande. Para nós sensitivos é muito grande. Com ele não aconteceu nada. Graças a Deus, não, tudo bem. Né? Só o trauma de ver tudo aquilo de perto. Nossa, foi um horror. Na época ele passou muito mal, ele não conseguia dormir, e tinha que trabalhar. Foi muito difícil, eu acho que todo mundo sofreu muito. Com toda certeza. O impacto aqui também foi muito grande, né, Lordela, no Brasil. Você se lembra o que você estava fazendo nesse exato dia? Eu me lembro. Eu estava trabalhando, parei para acompanhar pela internet, porque foi algo chocante. Só para você ter uma noção, Sônia, de números mais ou menos exatos, são 3 mil mortes nas 2 torres. Certo. Nos 2 aviões que chocaram, tinham 227 passageiros, mais 19 sequestradores, que eram as pessoas divididos entre os 2 aviões, que causaram esse acidente. Ou seja, você tem muita morte num local determinado. No Brasil nós sabemos que morre mais de 3 mil pessoas por mês, mas não é a mesma impressão quando você vê no mesmo local, e uma morte realmente, que a Márcia vai poder explicar, muito dolorosa, porque a gente fica imaginando os prédios daquela altura, as pessoas num pânico, porque o prédio não caiu de uma hora para outra, ele há o choque, as colunas são abaladas. Exatamente. E depois de algum tempo que começa a desabar. Elas derreteram, né? Então a gente fica imaginando como foi o pânico. E na finalização, Sônia, muitas pessoas estavam vivas,
por baixo dos escombros, buscando esse salvamento através do celular, mas não havia condição nenhuma de se remover e salvar aquelas pessoas. É verdade mesmo, né? Aí, quando a gente foi, estava 1 ano do atentado, ainda havia corpos, não é? Contra debaixo dos escombros, essa coisa toda, quer dizer, tudo muito presente em termos de energia das vítimas, na verdade, né, Márcia? Na verdade é assim, né? O que a gente pode espiritualmente falar de um lugar como esse? Infelizmente é um lugar amaldiçoado. Ele ficou, não tem como. Porque é obra do Satanás, é Satã mesmo. Os 19 meninos que promoveram isso, eles estavam incorporados, lógico, eles são almas primitivas. Eles estavam incorporados totalmente pelo Satanás. Quer dizer, eles foram de propósito para matar o povo. Imagina, eles morreram por isso. Morreram por essa queimados. causa, né? Você acha que essa turma, esses 19, estão aonde? Estão ali. Porque eles queriam o quê? Não vão embora, não vão. Então, existe uma... É como se o prédio existisse e acontecesse aquilo sempre. Porque, na verdade, era uma vingança deles, né? Eles estavam ali para se vingar não sei do quê, de uma coisa horrorosa, de uma política, de um governo, enfim. O que acontece é que foi amaldiçoado o local por tanto ódio. Não é por estar queimado, não é isso não. Mas assim... É a carga de ódio que acompanha ódio tudo mortal. Isso, né? Então, o povo que fez, porque tem um povo atrás de quem fez, olha isso com louvor. Tem uma organização criminosa, na verdade. Exatamente. Então, e o que ficou para os americanos? Muita dor, muito choro. Veja bem, 3 mil pessoas mortas, vamos fazer uma conta. Hoje, 80% das pessoas que morrem ficam lá, não conseguem ir embora. Você põe aí 2 mil pessoas, vai. Tá. Que não tem, estão em estado de choque, passa 10 anos, 20 anos, e chora, e grita, e não consegue entender, não consegue, e nem com os socorristas embora. E ficam aflitos, querem ligar ainda. Estão tentando ainda ligar para os familiares, coitados. Então, é muito morto para pouco tempo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que isso vai... estava falando, né? Isso vai 10 anos, 20 anos, 30 anos. Não tem como. Quer dizer, é um lugar, Sônia, de dor. Eu acho que a Márcia vai poder nos explicar hoje. A Márcia fala uma palavra, amaldiçoado. E eu queria lembrar que nós temos muitos casos no Brasil de gente que morreu dentro do carro vítima de latrocínio ou famílias que teve algum ente querido assassinado dentro de um apartamento. Isso eu posso garantir, Márcia, que carros que tem gente morta desvaloriza imediatamente em 20%. Não sendo acidente, sendo latrocínio. Latrocínio. Mesmo, né? E a questão dos apartamentos ou casas que tiveram crimes de morte, suicídio ou assassinato, também tem uma dificuldade imensa de vender. A pessoa vai abaixando o preço, e o exemplo mais claro é o apartamento da família Nardoni, que demorou muito tempo para vender. Então, eu acho que muita gente está com pergunta para a Márcia. Queria deixar o canal de comunicação do programa, tem aqui meu Twitter, o @Jorge Nordelo, ou o Facebook Jorge Nordelo Oficial. Mandem perguntas que durante o programa nós vamos fazendo para a Márcia sobre esses assuntos. A gente vai falar sobre isso e muito mais, na verdade, viu, gente? Tem uma coisa também, nessa você lembra o que você estava fazendo naquele dia? É muito curioso como essa pergunta tem atravessado esses 13 anos. É sinal que marcou mesmo, o mundo parou para ver. Eu me lembro o que eu estava fazendo nesse dia, estava apresentando um programa na Rádio Capital, estava entrevistando o Rick Renner, a dupla estava no nosso programa aquele dia, e apesar de ser um estúdio de rádio, você também tem os monitores de televisão. E a gente batendo papo, de repente nós olhamos para a tela, era a Globo mesmo, né? Mostrando a imagem, a primeira imagem do avião entrando na torre. Todo mundo não sabia se era um acidente, o avião tinha se perdido. Aí que se começou a falar em atentado. Quando se estava quase falando que era atentado mesmo, a gente olhando para o vídeo, viu o outro avião chegando e entrando no outro prédio. Aí se falou, com certeza isso é um atentado, não foi um acidente, na verdade, né? Então essas coisas ficam, e ficou todo mundo, né, assim, um olhando para a cara do outro, e aí todo mundo em busca das informações. Foi aquela correria e aquele choque, na verdade, aquele pânico todo pelo que estava acontecendo. Eu estava no estúdio de rádio, que era, né, Sônia? No não começo, se sabia, se pensou que era um acidente. Que era um acidente. E demorou as informações a virem quando estava quase falando assim, não, foi um atentado mesmo, aí deu certeza para todo mundo, porque o outro avião veio e fez
fez exatamente a mesma coisa. Uma coisa que eu queria perguntar para a Márcia é o seguinte, na época, e até hoje se fala muito, as pessoas que estavam nos 2 aviões americanos, eles sabiam o que ia acontecer, não sabiam que iam se chocar, não sei o quê, mas eles imaginavam que eles fossem derrubar aquele avião com todo mundo dentro. Então as pessoas começaram a ligar seus celulares para suas casas e muitas deixaram mensagens nas secretárias eletrônicas. E eu me lembro que é uma coisa que emocionou todo mundo, porque nessa hora você vê que o mais importante da vida é a sua família, são as pessoas que você ama, e eles queriam pelo menos se despedir. Exato. Agora, essas pessoas da família que ficaram com essas mensagens gravadas nas suas secretárias eletrônicas ou nos seus próprios celulares, não é? Elas continuam ouvindo isso até hoje por alguns relatos que a gente já tem da imprensa norte-americana. Agora, isso não faz um mal danado? Nossa, eles estão, infelizmente, eu ouvi a voz da pessoa, mas é no pior momento. É, né? Na hora da morte. Exatamente. Né? É terrível, quer dizer, eles estão perpetuando a dor. Eles têm que desapegar. A gente tem que aprender o desapego. E eles não desapegaram. Então eles estão perpetuando a dor, ouvindo. Você já imaginou se exatamente aquela alma não assumiu que morreu e não foi? Ela vai ficar ali. Ela vai ficar ligando e vai ficar na casa e vai ficar atrapalhando 100, 200 anos. Ou seja, o tempo eterniza naquele momento. Isso. Exatamente. Por exemplo, eu estou vendo aqui essas imagens, me chocam até hoje. Se existe um inferno, é isso aqui. É isso aí, não tenho Nós dúvidas. vimos o inferno na terra. É o fogo do demônio, é isso mesmo. Então, é muito sofrido essa passagem desses 3.000, foi muito sofrida, muito angustiante. Eles não tiveram tempo de respirar. Eles tiveram, imagina, sei lá, você leva um susto para ir embora. Você imagina o sofrimento deles, o choro da família, gente da família chamando até hoje, com certeza. Essas almas não vão embora, não tem como. Elas vão ficar por aí perambulando. Chama-se umbral, né? É um umbral que fica. Agora, infelizmente, o lugar, Sônia, pelo que representa no mundo, ficou como um lugar para nós, infelizmente amaldiçoado. Sabe? Deus ajude. Isso passa algum dia, não demore 100 anos, essa energia negativa ela se desloca, daí ela se dilui. Toda vez que a gente for falar desse local, a gente vai lembrar daqui a 100 anos dos nossos netos, bisnetos. Então é um local de dor, sofrimento, e onde milhares de pessoas morreram e outros se mataram. Então, eu acho difícil esse lugar ter luz. Não que Deus não esteja em todo lugar, pelo amor de Deus, acho lindo o que eles fizeram, mas é um lugar que nós mesmos, que olhamos, jogamos energia negativa, digamos eles assim. estão tentando devolver a vida para o local. Sabe que em 2012, quando eu estive lá, não foi em abril agora não, foi em 2012, já era meio reta final das obras, a torre estava quase já completa, e assim, você compra ingresso, você encara uma fila imensa, né, aquela coisa toda. Quando a gente estava para entrar, para passar pela revista e já entrar no memorial propriamente dito, fecharam tudo e gritaram fogo. E aí foi um princípio de pânico, porque todo mundo já achou que era um atentado, e não era. E eles são tão eficientes e tão competentes que eles conseguiram esvaziar, colocar a gente para andar sem pânico, mas numa velocidade constante, e sair de lá em questão de minutos. Nossa, aí quando a gente já estava na rua e todo mundo parado na calçada, olhando para o fogo, querendo saber o que estava acontecendo, é que se soube que foi um problema no canteiro de obra. Alguém esqueceu alguma coisa, um curto-circuito, e pegou fogo. E o fogo estava pegando justamente na torre, mas era aqui embaixo, era no canteiro de obras. Para evitar qualquer coisa e realmente salvar todas as pessoas, porque já veio na ideia, puxa, é outra torre, eles vão acabar com essa também. Você vê o pânico que mora, mas pararam com tudo, e botou todo mundo para andar constante. Eles são muito treinados para isso. Por mais apavorado que a gente tivesse ali, você não podia parar, tinha que ir. Eu parei porque eu queria tirar foto com o celular, né, e poder mostrar aqui no Brasil o que estava acontecendo. Levei uma bronca danada, mas consegui tirar foto. Postei até no Instagram para vocês, mas é uma operação assim, eles estão preparados para qualquer coisa, que uma coisa como essa se repita. É aquele medo assim, fizeram uma vez, não vão admitir, né, que a gente reconstrua tudo aqui, podem tentar outra vez, mas como eu disse para vocês, o cerco é total, vai ser muito difícil que isso, uma possibilidade em 1 milhão, que isso venha a se repetir da mesma forma. O que você pediu, diretor? Vamos pro Bruno, tá, Lomon? Ah, tá.
Exatamente. O Lordano vai comentar já também com a gente que ele está falando desses locais aqui no Brasil onde aconteceram tragédias, né? O local da casa de detenção não foi uma tragédia, foi uma implosão, mas lá já tinha acontecido uma tragédia que foi o massacre, na verdade, dos 111 detentos, que foi uma coisa que São Paulo e o Brasil também não esquece. E depois o acidente da TAM, há poucos anos atrás, na verdade, em que muita gente, todas as pessoas do avião morreram e algumas pessoas também foram vítimas disso. Da casa de detenção virou um parque e uma praça perto do aeroporto de Congonhas. O Bruno Tálamo visitou esses lugares e você vai ver agora, e aí eles vão comentar pra gente aí também como é que fica essa energia. Vamos lá. Muito boa tarde, Brasil. O debate de hoje aqui no Tarde é Sua tem a ver com a espiritualidade. Muitas pessoas acreditam que o ambiente fique carregado em locais marcados por tragédias e que os espíritos dos possam exercer algum tipo de influência nestes lugares. Abrão, neste exato momento, nós estamos aqui no Juventude, na zona norte de São Paulo. A gente percebe que é um local muito bonito, onde as famílias paulistanas praticam atividades físicas. No entanto, a gente não pode falar deste local para o dele. O Parque da Juventude foi construído em 2007 pelo governo do estado de São Paulo após a implosão do Carandiru, o maior complexo prisional e mais conhecido da história do Brasil. Aqui, em 92, mais especificamente em outubro de 92, um massacre ocorreu. 111 presos foram covardemente assassinados pela polícia militar, que invadiu aqui o complexo para tentar conter uma rebelião. O caso chamou a atenção do mundo inteiro, vários órgãos internacionais passaram a acompanhar o que aconteceu aqui e ficou conhecido como o massacre do Carandiru. Muitas pessoas têm até um certo receio de passar aqui pelo local. As pessoas mais espiritualizadas acreditam que os espíritos das pessoas que perderam a vida aqui no massacre do Carandiru possam estar rodeando o atual Parque da Juventude. Outras pessoas já não acreditam, são mais céticos com relação a este tema. Nós vamos então, a partir de agora, ouvir das pessoas o que elas têm a dizer a respeito. Acredito que não. O ambiente ele se faz pelas condições do dia a dia. Então, se hoje ele é para passeio, se as pessoas usam para o bem, né, para alegria, tal, não acredito que isso seja influenciado por condições anteriores ou, sei lá, fantasmas ou coisa do tipo. Nunca sentiu uma má vibração, um ambiente carregado, enfim, algo diferente do normal? Não, nunca senti não. Sempre passo por aqui, sempre acho até um ambiente bem agradável. Mesmo porque eu trabalho aqui próximo e frequentemente no horário de almoço a gente vem dar um passeio por aqui e é super tranquilo, super agradável. Esse ambiente é carregado mesmo, Anderson? Realmente, assim, a parte do ambiente carregado, que as pessoas quando acabam morrendo, eu por ter passado em um desses locais, tem a vibração negativa sim, não conseguimos enxergar, não conseguimos observar por muitas das vezes, mas sentimos. Para mim é tudo normal, não tem esse problema de seres exterrenos, vibrações espirituais, eu acho que não existe. Tá aí, a maioria das pessoas não acredita que os espíritos dos mortos no massacre do Carandiru estejam rodeando o atualmente Parque da Juventude. Agora nós estamos em um outro ponto da cidade, Sônia Abrão, um outro local também marcado por uma tragédia sem precedentes. Em 17 de julho de 2007, um avião da TAM que saiu de Porto Alegre tinha como destino a cidade de São Paulo. No momento do pouso, o avião perdeu o controle, saiu da pista aqui do aeroporto de Congonhas e acabou se chocando contra este local, que na época dos fatos se encontrava o prédio da própria TAM, ou seja, o estande da própria companhia aérea. Bom, passada a tragédia, os familiares das vítimas, no total 199 pessoas faleceram neste acidente, juntamente com a Prefeitura de São Paulo, construíram este espaço,
este memorial em homenagem às vítimas. No Parque da Juventude, na zona norte de São Paulo, as pessoas não acreditam muito na presença de espíritos no local. E aqui, no local do maior acidente aéreo da história do Brasil, será que o ambiente é carregado? Vamos ouvir a opinião das pessoas. O que você sente quando você passa aqui? De vez em quando, no primeiro dia que eu comecei a trabalhar aqui, foi um pouquinho tenso, por causa do... Sente-se uma presença meio estranha, porque a primeira vez que eu sentei na praça, deu um calafrio meio estranho mesmo. Não, a gente anda aqui quase todo dia, então é quase tranquilo pra gente. A gente não sente nada. A gente gosta de vir aqui, a gente vem sempre. Então a gente não sente nada não. Aqui, a gente sente um ambiente meio pesado, assim, né? Envolvido muitas pessoas, envolve muita família. Sei lá, clima mais pesado do que agora, até porque a gente via, né, os nomes, e antes à noite as luzes acendiam, as luzes do chão. Então quando chegava a noite as luzes acendiam, ficava a árvore só brilhando, tinha um clima meio pesado. Complexo prisional do Carandiru e o estande da TAM, onde ocorreu o maior acidente aéreo da história. Dois locais lembrados e marcados pelos fatídicos acontecimentos. Mas será mesmo que os espíritos dos mortos destes dois tristes episódios podem estar no meio dos vivos e proporcionando vibrações nos respectivos ambientes? Eu levanto essa bola para você, Sônia. Volto aí, direto dos estúdios. Eu passo essa bola para a sensitiva Márcia Fernandes, para o Jorge Lodello também. Lembrando que o massacre do Carandiru aconteceu no dia 2 de outubro de 1992. A implosão do complexo penitenciário foi em 2002. O acidente da TAM ocorreu no dia 17 de julho de 2007. 199 pessoas morreram e realmente lá agora existe essa praça, né, que muita gente se assusta, sente pesado, outros conseguem encarar naturalmente. No lugar da penitenciária existe o Parque da Juventude, que é enorme, na verdade, ocupa toda aquela área que já era imensa, viu? E isso parece também que vai muito da sensibilidade, da forma de cada um encarar. Você concorda com isso, Lodello? Concordo, Sônia. E na realidade o que eu percebo aqui, os seguidores fazem uma pergunta que é repetida para a Márcia. Fala o seguinte: pergunte a Márcia se é possível viver em paz num local onde ocorreu uma tragédia. E aqui a pessoa cita como exemplo o caso Isabela Nardoni. Ou seja, a pessoa que comprou um carro e esse carro morreu alguém. A pessoa que comprou um apartamento ou uma casa onde teve um assassinato ou um suicídio. Você aconselha que as pessoas adquiram essas propriedades? E se a pessoa adquirir, o que fazer? Eu não aconselho, não. Eu sou muito... Suicídio, então, nem se fala, né? Porque se a pessoa tem que viver 80 anos e se mata com 40, ela vai ficar os 40 anos espiando essa morte. É a única, na lei espiritual não existe perdão para o suicídio. O resto existe, tá? Mas assim, para o suicídio não. Então, para a gente resgatar um suicida, nós trabalhamos com espíritos, nossa, muita doutrina, muita reza, muita oração. Então, assim, lugares onde esse latrocínio, sangue, eles ficam marcados pela tragédia, mas também a nossa questão é pela alma de quem foi. Sabe, a alma foi muito assustada, do nada morreu, esfaqueada. Olha que tragédia. Ela pode estar na casa. Em 80% dos casos, infelizmente, ela está. Então, assim, o que eu aconselho? Existem padres, existem pastores, existem espíritas como eu, que podem fazer uma energização no local. Uma limpeza. Uma limpeza, mas um exorcismo. Uma doutrina em cima dessa. Sério mesmo? Pesado mesmo. Então é assim, existe, eu acho, de carro, então, eu fiquei sabendo hoje a história de carro, o carro vai levar a marca, né? Porque fica no assento do carro a digital da pessoa que desencarnou ali, que morreu ali, gritando de dor, e o sangue. Então, vai ser muito difícil essa pessoa ter um entendimento para ir embora. Eu não vou dormir hoje à noite, Márcia, porque Sônia, nossa calma, senhora, Sônia, tem outra pergunta aqui,
que eu já tinha me mandado e agora eu vou fazer para a Márcia. Sônia, tem muita gente que entra em contato comigo lá que morava na cidade de Santa Maria, Boate Kiss. Nós esquecemos a Boate Kiss. Nós esquecemos da Boate E o que acontece, Márcia? Tem aqui uma seguidora que ela fala o seguinte, que ela é de lá e que há relatos em Santa Maria que à noite se ouve gritos vindo da Boate Kiss, que hoje está interditada e fechada. Isso é possível ou é imaginação das pessoas? Muita gente imagina, né? Isso é coisa da psicose, uma história dessa. Mas assim, espiritualmente falando, é super normal. As almas ainda estarem berrando, é vivendo aquele momento e sofrendo. Você sabe que existe, eu acho importante até a gente colocar, existem 3 signos de pessoas que são clarividentes. Legal isso. O libriano, por exemplo, se um libriano for nesses lugares que você está mostrando, ele vai passar mal. O virginiano e o capricórnio. São pessoas que têm clarividência, vidência, que tem um sentido mais aflorado como o meu, por exemplo. Então, é lógico que nessa boate existe crianças berrando. Infelizmente existe. E as pessoas mais sensitivas, elas escutam, claro que sim. Agora, minha mãe é médium e é virginiana. É médium de cura, com certeza. Ela deve trabalhar para cura, né, os virginianos. Ela nem trabalha assim, mas é interessante isso que você falou, porque ela vê muita gente com curativos na cabeça. Porque ela é filha, o virginiano é abençoado por São Lázaro. Entendi. E São Lázaro fazia cura, trabalhava com cura dos doentes. Então a sua mãe tem esse dom, digamos assim. Entendi. Agora, falando do Carandiru. Tá. Olha, morreram 111 só, né? Perto do outro que morreram 199. Mas é muito mais pesado. O Carandiru é um lugar onde as pessoas que ali se encontram, todos que ali se encontravam, os massacrados, eles estão no limite do desespero da vida. Eles já não sabem mais o que é bom. Eles já estão num plano que a gente chama umbralino. Eles estão lá embaixo, eles estão no inferno. Aquilo é um pedaço do inferno também. Com certeza. Sabe, são almas que, se não eram primitivas, acabaram sendo. Ficaram. Então, para matar e morrer ali, vira bicho. Infelizmente é isso. Você imagina essa turma toda sendo massacrada e depois essa situação. Para mim é um lugar que continua pesado, continua com esse povo que morreu com a tela mental. Isso é uma tela mental, eles ficam perpetuando essa dor. Então, para mim é muito pesado esse local. Eu tive no complexo, vocês viram algumas imagens com o espiritualista também, o Robério de Ogum. Isso quando esse pavilhão, que era o pavilhão 9, que era dos criminosos mais perigosos, não é? Tava para ser implodido. Me parece que ele ia ser o primeiro a ser implodido. Aí a gente foi fazer uma reportagem lá, ele foi justamente, não é, como médium também, essa coisa toda. E assim, era independente da parte espiritual, só de você olhar para esses locais, para esses ambientes, uma coisa fétida, imunda, horrorosa, na verdade, você já saía de lá de 4. Você já sai com o padrão vibratório baixo. Nossa, mas é horrível, era horrível. Olhando de fora, né? Já era mesmo, olha aí. O Robério, quem mais estava? O diretor estava, né? Mas estava dirigindo, é verdade. O Elias estava dirigindo toda essa nossa reportagem aí. E olha, você vê como no meio da violência se abre espaço para fé, né? Porque tinha várias imagens de santos, né? Tinha orações gravadas nas paredes também. Quer dizer, tem muita gente que merece uma segunda chance, que tem salvação, na verdade. Agora tem aqueles que, como a Márcia falou, se tornam feras lá dentro, ou eles já entram para lá porque são verdadeiras feras, não é, Marcelo? Você que é um especialista de segurança sabe disso. Sônia, outra coisa interessante, muita gente perguntando para a Márcia o seguinte: a gente viu a matéria lá em Nova York, foi feito um memorial. Certo. Aqui em São Paulo, as Dedatan, foi feito um memorial. O pessoal de Santa Maria está perguntando para a Márcia: é interessante ter esse memorial no local onde tem a Boate Kiss? E outra pergunta: o menino Bernardo que morreu, que foi assassinado, a cidade quer pegar um pedacinho da cidade, uma praça, e fazer como se fosse uma espécie de um chafariz, um busto dele, né? Então, a pergunta que estão fazendo para a Márcia: você acha interessante fazer esse tipo de homenagem que fica para a eternidade, ou você acha que isso é perpetuador, né? É mais ou menos isso.
vai perpetuar a dor, mas em compensação, todas as pessoas que chegarem nesse memorial vão orar. E o padrão vibratório vai levantar, vai erguer. Então eu acho que aquilo que provoca oração tem que ser feito. Eu acho bárbaro. Eu acho que aquilo que provoca uma oração, com certeza vai fazer bem para aquela turma que está ali. E com o tempo vai limpando mesmo. Vai, energeticamente. É como dia a dia, gente, dia a dia. Uma alma vai, a outra vai. Aos poucos, os nossos irmãos espirituais, nós estamos rodeados de espíritos bons. Eles vão fazendo esse trabalho de doutrina e de limpeza energética. Então eu acho bacana ter um memorial, não acho ruim. Tem um detalhe importante que foi lembrado por outro seguidor, que lembra da morte da família Pesseguini. E aquela casa foi algo muito curioso. Logo depois que aconteceu e acabam-se as perícias, a casa foi toda depredada, pichada, foi toda né? pichada, como se as pessoas estivessem com raiva da casa. E eu não sei como está essa casa hoje, mas perguntam para você, Márcia, aquela família que foi morta ali, 5 pessoas naquela, e depois aquela casa passa a ser odiada. Quer dizer, a casa provoca dor e ódio nas pessoas. O que você acha? As ondas é a mesma coisa. Né? É também a mesma coisa. As ondas eletromagnéticas que as pessoas estão mandando para essa casa são de terror, de ódio. Isso vai ser uma casa horrorosa. Eu acho terrível. Do pai da madrasta do Gil Rugai também, aqui na Zona Oeste. Exatamente. Né? Tudo assim, na verdade, viu? Agora, nessa história da TAM, né, Sônia? É diferente das torres. Foi um acidente. Nessa história, ninguém provocou nada, ninguém matou ninguém. Mais ou menos tinha que ser alguma história assim. As pessoas tinham que ir embora da Terra dessa forma. O amparo espiritual me parece melhor nesse momento. Eu acredito que tenha muita gente ainda que não aceitou a passagem, mas é mais leve. A sensação que dá é que eles já tinham uma missão meio que cumprida na Terra e são doutrinados mais facilmente. Então, o lugar mais leve de todos esses... do que o memorial lá em Nova York, do que o complexo penitenciário aqui em São Paulo, é a praça do aeroporto de Congonhas mesmo, nas proximidades, porque aquilo foi um acidente, e as pessoas do avião muito diferentes dos que estavam na penitenciária, que já traziam dentro deles mesmo uma carga de violência, né? Não era só o ambiente no entorno e o massacre que aconteceu, na verdade. Antes a gente continuar a conversar aqui com a Márcia Fernandes e também com o Jorge Lordello, daqui a pouco você não pode perder a história de uma noiva. E olha, é de arrepiar mesmo, gente. Eu vi umas imagens e fiquei impressionada. Já você vai conferir aqui com a gente. Bom, de volta aqui ao nosso programa, daqui a pouco o Lordello vai responder, né, junto com a Márcia Fernandes, a dezenas e dezenas de perguntas que estão vindo aí pro Twitter do Jorge Lordello, que é o @Jorge Lordello, pode mandar a sua pergunta. Mas agora nós vamos começar a ver, e daqui a pouco esse vídeo da noiva, gente, é uma noiva morta, pra vocês terem uma ideia, que eu achei muito impressionante, mas eu já sou uma impressionada mesmo. Mas eu acredito que vocês vendo em casa, vocês também vão achar isso, e é uma história muito, como é que eu vou dizer? É uma história que já dura há 75 anos, para vocês terem uma ideia, tá? Daqui a pouquinho a gente fala da noiva morta para vocês. Mas agora, vamos ver uma série de vídeos que podem ou não ser manifestações sobrenaturais. E a gente começa com a menina japonesa que vê um vulto na sala enquanto ela está almoçando. Pequenininha ela. ケーキに夢中ね。よかったね。ケーキは美味しい。が、この微笑ましい風景にとんでもないものが映り込んでしまった。ママ、おじちゃんが来たよ。おじちゃん？何言ってるの？誰もいないわよ。シンとお母さんだけじゃない。誰もいない。ご覧ください。画面左上の鏡にご注目。そこに娘をじっと見つめる人のような姿が。É um homem de cardigan. É um homem. Você viu? Camisa branca e cardigan. 誰もいないわよ。そこにいるよ。おじちゃん誰？娘
娘だけに見えていたこの訪問者は Cadê? Parou aí, mas aquela hora deu pra gente ver, né? おじちゃんが来たよ。 Ele tá no fundo, lá na porta. Olha ali pelo espelho. Ele tá olha. na porta, no espelho. Dá pra Pelo ver pelo espelho. espelho, não? Dá pra ver pelo espelho. Detetive. Tem que voltar um pouquinho pelo espelho. Vamos ver. Ali, Sônia, Ela à aponta, esquerda. né? Cadê? Ali, Atrás, Sônia, lá no fundo. ali, ó. Olha, no espelho você vê, gente. Olha lá. Olha. É um senhor, né? É um senhor mesmo. Um senhor. É isso que ela tá vendo, ela aponta, porque ali são pais, não é? Estão filmando, Filmando a menininha, comendo. Aí ela começa a cena, apontar, ela faz tchau. Olha lá. おじちゃん誰？ E ele é muito pequeno. Olha. Não, daí meu Deus do céu. Agora no final você viu o rosto dele. Gente, mas É bem como? um japonês, né? É ampliação do... Ai, socorro. É ampliação do espelho essa imagem. Exatamente. O que foi? É isso? Pra É. gente poder ver o vulto. Exatamente. Que coisa. Dá pra ver bem o Nossa, rosto dele. Olha. Criança E ela não se até assusta, né? Ela aponta, faz tchauzinho. Talvez fosse o espírito de alguém conhecido, sei lá. Porque ela é muito pequenininha. Criança, Ela é um bebê. Ela tem 5, 4 anos. Criança até os 7 anos não tem sensor, ela enxerga mesmo. Ela enxerga mesmo, na verdade. Sônia, Impressionante. tem uma hein? pergunta em cima desse vídeo que eu achei interessante de uma seguidora. Ela fala o seguinte, Sônia, que ela estava hospitalizada na cama e ela vê passando no quarto uma senhora, Sim. que seria um espírito. E ela fala, olha, essa pessoa não me incomodou em nada. Que bom. E a questão é, hospital é um local que morre muita gente. É muito natural que fique mesmo, né? Olha lá o morto. Tá mostrando bem agora. Hospital, né? Existem as almas benditas que ajudam todos os que estão internados. E existem os que morrem que ficam por ali. Então, É natural que isso aconteça. é natural que ela tenha visto. E na criança é natural que ela Na tenha criança visto. é como no cachorro, gente. Criança e cachorro nesse aspecto, até 7 anos, cachorro vê tudo. Tudo. Impressionante. Criança é a mesma coisa. Ela não tem sensor, então ela vê. É como se ela... Para ela é mais fácil. A moleira está aberta, lembra da moleira? Sim. Que a gente chama agora de pineal. Tem uma glândula na moleira que chama pineal. A de criança está aberta, então é mais fácil ela enxergar. Olha Pra lá. perceber essas coisas mesmo, viu? Olha, no Brasil, ó, também falando de criança, no Brasil, uma menina vai tirar uma foto com a boneca, só que a boneca se mexe sozinha. Terrível. Você viu isso? Eu não vi. Vi. Bater uma foto? Bate uma foto. Oi? Bate uma foto. Bater uma foto? Dória. A boneca tá se mexendo. Gente, Olha o pescoço da boneca sozinho. Dória. A boneca tá se mexendo. ai, gente, desculpa. Dória. Eu falo, não me impressiono, desculpa. Ai, Mas que é isso horror. mesmo. Gente, mas Até é pra mim muito foi assustador. impressionante. Pra mim foi assustador. Ai, que horror. Porque é uma criança morta que está brincando com a boneca, né? Olha lá. Credo. É muito, muito assustador. Ai, que Você não viu a horror. Barbie ainda? Que Barbie? Tem uma Barbie que se mexe ainda. Ah, eu não vou ver direito. Deixa eu olhar a Barbie me apresentando. Tem outra boneca ainda? É mesmo? Mas Nossa. então, para explicar, é possível então que um espírito mexa Olha lá. no objeto? Lógico, ele precisa de uma pessoa viva para materializar a mão dele para mexer. Então sozinho ele não vai mexer nada. Mas o que é isso? É um espírito que entrou na boneca? É, com certeza. Ai, socorro. É mesmo? É mesmo. Ah. É uma criança que está, olha lá, uma criança que está brincando e Nossa, quer ela entrar na grita, boneca para brincar, então ela, coitadinha. mas mexe muito mesmo. Você vê que a menina ficou desesperada. Agora, a boneca fica parada e ela sai correndo, a boneca não cai, Sônia. É, a boneca não tá. Na O que verdade, que é, ela está diretor? assumida Olha lá. por um espírito, mais Ela ou tá- menos assim. Ela deveria ter caído com o tranco que a boneca Vou dar levou. recadinho, é isso? A boneca não cai, deveria ter caído. É muito. Mas e se é o espírito que tá sentado aí? Não vai cair mesmo. Não vai cair mesmo, lógico. E ela tá com a mão. O espírito. Mas numa situação normal cairia. Você vê que não é um espírito, gente. Uma situação não é um normal, espírito de luz, tá? cairia. É um espírito zombeteiro que está nessa boneca.
Nossa, coitadinha da menina, ela levou um susto muito grande. Mas tem mais uma Barbie aí, então. Tem uma né? Barbie tremenda. Ah, então aguardem que daqui a pouquinho vocês vão ver aqui com a gente, não dá. Bom, olha, tem um outro vídeo por aí, eu vou ficar quietinha, juro pra vocês, que é assim, amigas estão cantando, né, diretor, quando alguma coisa entra ou passa pelo quarto onde elas estão. Vamos ver. Someone else's games. Too late for second guessings. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll... Você chamando o pai. Nossa. Of someone else's games. Too late for second guessings. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. É a garrafa que cai Close do my lado. eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll... A porta fecha, gente. Impressionante, né? Olha, tadinhas. Tadinha. Elas saem desesperadas do quarto. Sabe, até a Nossa. porta abrir tudo bem, podia ser uma armação. Ah. Mas, de repente, voar daquele jeito que voou, sem mão, sem nada. Sem nada. E a outra menininha já estava olhando Olha, a a porta que é pequenininha já tá- aberta, já- né? já tá preocupada. Ela já estava estranhando. Olha lá, a hora que a Não é, cai, não é e a bom. loirinha vê também a porta fechar, aí ela sai gritando o pai dela. Ela fica desesperada, né? Fica mesmo. I think I'll... Olha lá. I think I'll... Isso depois de uma porta ter sido aberta sem ninguém, gente. fechada Vai lá e também. fechada. A loirinha vê fechar. A moreninha vê abrir. Aí, ó, ela sai chamando o pai. Desesperada. Ela sai gritando o pai dela. E a câmera estava ligada, continuou Too gravando late tudo. for second guessings. Que estava ali para brincar. Pode ser, porque são duas E crianças, as meninas estavam né? cantando. É. Pode ter sido o espírito de uma criança que queria chamar atenção, né? I think I'll... É, tem... Deus do Isso chama-se céu. materialização, né? Materialização. Com mesmo. certeza usaram ectoplasma das meninas e se formou literalmente uma mão e ela vem. E se acredita mais no espírito de uma criança mesmo. Ah, eu acredito. Porque Aí eu acredito tava que seja uma criança brincando. brincando, eu dando susto nas amiguinhas. O que você acha, Senhora, eu Lúcia? estou perguntando para a Márcia o seguinte: muitas mães alegam que muitas vezes os filhos pequenos estão conversando com alguém que a mãe não está enxergando. E a pergunta das seguidoras é o seguinte: as minhas filhas estão conversando com o espírito? Muitas vezes. Ou com o próprio anjo da guarda, que criança vê o anjo da guarda, e ele aparece como criança, até pode até ser o anjo da guarda. Então, pode estar conversando com o espírito, inventa aquela história, meu amiguinho vai comer comigo, vamos fazer festinha. Muitas vezes é verdade, existe esse amiguinho espiritual, sim. É aquele que muitos pais chamam, os psicólogos também, de amiguinhos imaginários. Exatamente. Às vezes eles não são imaginários, a criança tem o poder de ver, é uma coisa que a gente perde conforme vai crescendo, né? Com Vai medo, ficando né? Sônia, mais velho só para mesmo. esclarecer, tem uma seguidora japonesa que assistiu o vídeo Ai, Deus do vídeo japonês e ela fala o seguinte: olha, a menina fala a palavra ditia, que em japonês é avô. Ah, então por isso que ela não se assustou, né? Ela fez tchauzinho, ela apontou para os pais que E é um estavam senhor gravando. japonês E é um mesmo. senhor mesmo. Então ela chama pelo avô. Ela viu o a avô impressão que eu dela. tive de que era alguém conhecido Foi, dela você foi. era a verdade. É Tichan, é isso? Tichan. Tichan. Então ela fala que é avô em japonês. Olha ele lá, ó. É ele mesmo. Dichan, é isso mesmo, avô, é isso que ela conta, que isso ela que tá ela não ficou vendo pros pais, por isso que ela não assustou. Ela fez tchauzinho uma vez, duas vezes. Olha lá o Dichan. Dichan, é isso mesmo. Olha, gente, ele tava lá de verdade. Ai, meu Deus, é bonito, mas ao mesmo tempo assusta, não é? Bom, olha, o que a gente vai na sequência, assim que eu der um recadinho. Bom, de volta aqui ao nosso programa, antes da gente falar da noiva morta, pegar os contatos da Márcia Fernandes. Pode falar? É 3711-0180 é o telefone.
Tá. E www.marciafernandes.com.br. Tá certo, esse é um dos livros da Márcia Fernandes que você pode encontrar pelo site, Banhos, Rituais e Dicas, pra gente fazer uma limpeza energética, espiritual, né? Exato. E ficar bem aí, tá certo? Tá certo, Márcia Fernandes. www.marciafernandes.com.br e 3711-0180. Tá certo, operação de risco, diretor. Sexta-feira, toda sexta, 11 horas da noite, aqui na Rede TV. Amanhã é dia de operação de risco com o Jorge Lordelo aqui na nossa Rede TV, tá? Meu Twitter, @Sônia Abrão, meu Instagram, @SôniaAbrão1. Aí você me acha, tá? A gente se vê amanhã, 3 da tarde, com mais uma Tarde é Sua, com aquele convidado especial que eu disse ontem, que era hoje, né? Mas é amanhã. Carlos Alberto de Nóbrega, muito especial, falando pra gente o que ele nunca falou pra ninguém. Beijo grande, tchau, tchau.